Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. E aqui que discutimos estratégias que promovem o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre por meio de profissionais raros e valiosos que unem técnica tributária à inteligência de negócio para fazer as empresas crescerem de forma ética, de forma sustentável. Eu sou Letícia Amaral, sou advogada tributarista de inteligência de negócio, sou a hostess desse podcast aqui e hoje falaremos de um tema fundamental para você que é empresário, para você que quer ser empresário na área tributária, que é justamente gestão e operação de negócios tributários. E para isso eu tenho duas convidadas aqui comigo que fazem parte aqui da IBPTLA, que estão todos os dias junto comigo atendendo os nossos clientes, atendendo os nossos alunos, atendendo os nossos mentorados. Então sejam muito bem-vindas. Primeiro, doutora Isabel Alves, a nossa querida Kelly, que não é doutora, mas é contadora, né? Sim, correto. Sejam muito bem-vindas as Obrigada, duas. doutora. Kelly, primeira vez no podcast. Sim, primeira vez. Isabel, segunda vez. Exato. Isabel, primeira vez a gente falou muito mais da parte da gestão do passivo, das estratégias jurídicas, né? Isso, e trouxemos bastante insight sobre o contencioso sobre também. Contencioso. Então, hoje a gente vai falar de temáticas diferentes. Hoje vamos falar bastante de gestão, porque, Isabel, principalmente esse ano, já desde o ano passado você já está na gestão, né, Isabel? Já está na gestão operacional, esse ano passou para direção operacional, mas um passinho a mais de desafios aí na tua jornada, né? Sempre ali no dia a dia da técnica, mas liderando o time, né, orientando. E a Kelly que está na ponta ali, uma das tributaristas do time também, auxiliando diretamente os clientes de maior complexidade, né, Kelly? Sim. Clientes de maior complexidade, auxiliando tanto na parte dos diagnósticos de recuperação de créditos tributários, do compliance, agora com todo esse enfoque da reforma tributária também auxiliando os clientes a organizar, gerir, precificar, né, Kelly? Então, muitos desafios novos também, né, Kelly? Do ano passado para esse, muita coisa nova. Então, vamos explorar um pouquinho. Mas antes da gente entrar diretamente no nosso tema, eu queria que a Kelly se apresentasse. Depois a Isabel também, porque quem não viu o teu primeiro episódio, depois a gente coloca para assistir o outro. Com certeza. Mas, Kelly, conta um pouquinho da sua jornada, né, até aqui, da sua jornada, que ela é precedente ao tributário, né? Isso. Mas fala para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Bom, eu comecei desde o meu primeiro emprego, desde os 18 anos, eu estou há 20 anos no tributário. Então, sou contadora, comecei na parte de escritório. No escritório eu comecei a trabalhar com consultoria, também já trabalhei em Big Four, na parte de consultoria. Depois eu retornei para o operacional, para a parte de escritório também. E o interessante que eu gostei o que eu encontrei trabalhando aqui com vocês, com a IBPTLA, é que eu senti a falta no mercado o que nós temos aqui, os valores, a ética com o cliente, a transparência. Eu sempre busquei muito isso na minha carreira. E eu fiz o curso do FTF e fazendo o curso eu já tive esse interesse de vir trabalhar junto com você. Eu falei, eu preciso trabalhar com ela justamente por conta dos valores e da integridade, do compromisso que nós temos com o cliente, que eu encontrei. Eu sentia muita falta disso na minha carreira. Que legal, e aqui é bom, porque é um dos nossos valores, né? É bom que Sim. Isso transparece para quem está de fora do nosso time do dia a dia. Sim. E Kelly já está com a gente faz quanto tempo dentro da operação? Fez 1 ano em novembro. 1 ano, então já está um pouquinho mais de 1 ano. E você se lembra como que foi para você ter vindo? Eu procurei o Marcos. Eu terminei o curso. Aí, nisso que eu terminei, eu falei, eu preciso falar com ela, eu preciso ver se eu consigo entrar no time. Aí Foi uma proatividade sua. Foi. Eu mandei o meu currículo pro Marcos, que faz parte da diretoria. Aí na hora... E coincidentemente, vocês estavam precisando de alguém na área que eu atuo, que é a parte de RCT, que eu tenho uma expertise. E aí eu fiz a entrevista com você e deu certo. Ah, que legal. Eu tô muito feliz desde então. Que bacana. Vida longa essa nossa parceria, né? Sim. Que traga muitos resultados para os nossos clientes, Sim. né? Cada vez mais. Isabel,
também dar uma recapitulada, dá uma atualizada na sua jornada, né? Vamos, Desde o nosso, né? já faz quase um ano acho que do outro, já faz quase um ano que a gente Realmente. gravou. Então já aconteceu muita coisa de lá pra cá. Já sim, muitas águas já rolaram. Exatamente. Então, trazendo uma atualização, né? Primeiramente, para quem não me conhece, eu também sou advogada tributarista, especializada também em direito e processo tributário e, claro, tributarista de inteligência de negócios pela casa, e foi assim que começou a minha jornada, para quem não sabe, também com você, Kelly, na formação de tributarista do futuro. E foi o primeiro contato também, me identifiquei muito com os valores, principalmente ali, porque nós que estamos numa parte educacional e a gente conhece e vai adentrando ali na jornada, vai conhecendo todas as legislações, tudo que a gente conhece na parte de técnica, nós vemos que muitas vezes no nosso nicho não é aplicado com veracidade, infelizmente. Eu senti a falta também. Infelizmente. Então, isso também me atraiu e, claro, comecei na parte educacional, sendo monitora da mentoria e, claro, quando fomos ali galgando, quando a doutora quis iniciar, né, essa parte de consultoria tributária, começar a colocar também toda a expertise num contexto próprio, num negócio dela, que fez muito bem, inclusive, fazendo isso. Sim, foi muito bom. Foi muito bom. Isabel estava lá desde o início. Estávamos numa véspera de Natal, no ano de 2023, o nosso primeiro cliente. E foi assim, galgando, né, cada vez mais outros passos. E no ano passado, quando nós gravamos o nosso episódio, eu estava como coordenadora jurídica e por isso nós trouxemos ali muitos insights da parte do contencioso, da parte mesmo de toda a aplicação jurídica para os nossos clientes, em questões de processos administrativos tributários e também os judiciais. Mas agora, né, quero trazer alguns insights mais de gestão e até mesmo cultural também, porque agora já estou como diretora aqui dentro do IBPTLA, o que para mim é um grande passo na questão de carreira também. E eu creio que isso só foi possível porque aqui dentro do IBPTLA a gente tem uma cultura muito forte, que inclusive é um ponto que eu acredito que nós temos que abordar, porque negócios tributários tem que ser visto não só, por exemplo, do ponto de vista de um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, não, mas sim como um grande negócio, uma grande empresa, e uma grande empresa precisa de uma cultura forte. Exato. E hoje é o que nós tentamos sempre passar para o nosso time, e por isso a Kelly viu de fora, eu também vi. E eu tenho certeza que todos que têm o contato, que passam pela nossa aba educacional ou pela nossa aba de consultoria, também têm certeza dessa nossa cultura. E é legal, Isabel, que tá desde o começo, né? A Kelly tá um pouco mais de ano, mas já viu muita mudança dentro da casa, né? Sim. Muita coisa que a gente... Rápido. A gente realmente teve um crescimento muito acelerado, né? Então, isso até a jornada profissional de vocês também transparece, porque quando a gente vai crescendo muito, a gente vai... não crescendo só como empresa, mas como pessoas, né? A gente acaba acelerando muito o nosso nível de experiência, né? E quanto mais casos a gente atende, mais a gente fica expert no assunto, né? Mais a gente consegue entender saídas, entender soluções, e isso vai acelerando a nossa jornada profissional também. E vocês viram que a gente passou por muitas mudanças de gestão. Sim. É claro, no começo era eu e Isabel, né? Foi eu e Isabel, depois eu e Isabel e Matheus. Aí depois a gente foi estruturando, depois entrou a controladoria, a Marcele, para controlar nós três. A controladoria para controlar nós três, aí veio o time comercial, aí enfim, daí a gente foi. E hoje a gente tá com mais de 30 pessoas no time, né? Então, exato. Em 2 anos. Então, realmente foi um crescimento muito, muito acelerado que nos exigiu uma maior organização empresarial também, né? Uma maior gestão. Então, eu não acho que a gente já tenha começado bagunçado, acho que em nenhum momento a gente foi bagunçado. Teve um momento que realmente a gente sofreu muito na pele, o aumento de clientes muito rápido, né? Isso, claro, que impacta a parte operacional, o processo que a gente teve que dar uma acelerada. Mas eu vejo que o ano passado a gente realmente trouxe muito essa questão da cultura, já de forma mais... O time está crescendo, então a gente tem que instaurar o quê? Reunião de cultura. A gente não tinha em 2024. A gente não tinha, que ela entrou, não tinha reunião de cultura. Foi uma coisa que a gente instituiu em 2025, as reuniões de cultura, os próprios onboardings de pessoas do time, né? Então, exato. Quando você entrou, foi um processo de onboarding teu. Sim.
quando a Isabel entrou, era eu e Isabel, né? Eu falei, Isabel, vamos, tá topo, vamos lá, não precisa mais ninguém. Esse aqui é o drive, essa aqui é a senha de acesso. É isso aqui, ó, você Vamos vai olhar fazer. aqui. Começamos assim, modelo startup, entendeu? Que tem drive, é isso aqui e tal, vamos fazer. Mas quando a Kelly entrou, já tinha uma estrutura de pessoas, né? Já era um pouquinho maior, mas também não é o que é hoje, né? Já foi Não. hoje. Quando você entrou, não tinha DHO. Não, foi crescendo e crescendo rápido. Do um ano que eu entrei pra cá, já teve muitas mudanças, evoluímos muito também. A gama de clientes também, o perfil de cliente, e a gente ter essa oportunidade de estar tratando direto com o cliente também, faz com que cresçamos junto com a empresa, evoluímos na forma da gente estar abordando o trabalho diante do próprio tratamento que a gente tem com o cliente e diferenciadamente, né? Já vários tipos de clientes. É, exato. E com os alunos também. Poder estar porque- auxiliando o aluno ali no dia a dia. Bom, isso eu já coloco o pessoal no fogo, né? Entrou pro time da BPTLA, vai atender aluno e vai atender cliente, já entra pros dois, porque né, na área educacional acho que todo mundo se beneficia, né? Seja Sim. como aluno também, porque a gente nunca deixa de ser aluno, né? Todo mundo continua sendo aluno, mas está ali para compartilhar os cases. Como a gente tem muito case, a gente acaba tendo uma gama maior de coisas para compartilhar com os nossos Realmente. mentorados, né? Então, E não tem como nós segregarmos. Não tem como desvincular a parte operacional, clientes operacional, gestão e educacional. Não tem, porque nós vemos que os alunos, eles sentem na pele o que nós estamos aplicando dia a dia. Então, é muito bom até esse contato, porque nós crescemos juntos, nós trocamos, assim, uma troca direta, são insights e, assim, a gente conhece várias outras regiões. Eu brinco que é quase que eu estou presente em todos os locais desse Brasil, através da IBPTLA. Então, quando o cliente ele está conosco, até mesmo isso foi algo que foi muito bem instituído dentro do nosso processo, que é esse contato com o cliente, mesmo à distância, ser muito humanizado. E é um diferencial que os próprios clientes trazem para nós, né? Perfeito. Exato. Então, assim como o onboarding de quem está no time é diferenciado do nosso cliente também, eu tenho certeza que muitos locais fazem somente aquilo. Pegou, assinou o contrato, começa a execução, e não, nós temos essa questão de um kickoff, de entender a necessidade do cliente, de ouvi-lo, que é muito importante, porque às vezes nós, do ponto de vista técnico, a gente, para essa empresa é isso que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas entender a necessidade do cliente, a realidade dele, se aquilo é possível, isso é um diferencial também nosso. Sim, ouvi-lo, conhecer a operação. É importante fazer mais de uma, quantas reuniões forem necessárias, porque o que eu vejo mesmo do ramo de consultoria, muitas vezes a empresa, é o que a doutora Isabel está falando, eles chegam com um trabalho, oferecem e vão voltar só no final com o trabalho pronto, não avisa o contador, não avisa a contabilidade. Então, da minha parte também, quando eu cuido do RCT, eu tenho muito esse cuidado de ouvir, de tentar entender, de ver aonde ele tem algum gap para poder estar suprindo aquela necessidade e tentar explicar de uma forma que ele entenda, para ele poder acompanhar o processo. E todo o processo, conforme eu vou fazendo, eu tenho a necessidade, eu quero mostrar para ele e deixar ele a par do que está acontecendo. Exato. E você também sempre tem o cuidado de conversar com a contabilidade. Sim. Você vê, vamos sentar Em com a respeito contabilidade. também ao trabalho dele, né? Claro. Precisa ter esse respeito. E é até bom esse trabalho orientativo da contabilidade, porque às vezes Sim. é uma situação que a gente levantou, se você já orienta a contabilidade, ela já sabe, ela já vai mudar o procedimento dela dali pra frente Sim. e o cliente já tá seguro nesse sentido, já tá orientado, a contabilidade tá orientada e também a contabilidade vendo a gente um parceiro. Sim, Né? correto. De fato, somos um parceiro do cliente de todo o ecossistema do cliente. Então, eu acho que essa questão que já nasce da própria... A gente instituímos reuniões de cultura. É porque a gente não tinha cultura antes? Não, é porque a gente já tinha, porque isso já vem de vez. É para enfatizar e para que as pessoas que estão chegando também possam levar adiante. Para você não se esquecer também, para estar sempre relembrando.
É, É exato. importante. É importante, porque a hora que você vai sentar com o cliente, Sim. né? Você vai sentar com o cliente, Precisa tá quais são os vivo nossos ali, valores? sim. Os nossos valores são esses. Então, eu vou tratar o meu cliente de forma humanizada, eu vou me preocupar em levar resultado para ele, mas sem desviar da ética. Sim. Né? Então, acho que isso é bem interessante a gente trazer, porque antes de eu saber, porque não é algo que a gente aprenda, precisamos ter uma cultura empresarial. Não é uma coisa que a gente aprende na faculdade ou que normalmente se fala. Então, eu fui aprender que deveria existir uma cultura empresarial transparente, vamos dizer assim, nesse sentido, que as pessoas saibam qual que é a cultura da nossa empresa, estudando gestão. E aí, de fato, fala, nossa, faz sentido, porque às vezes a gente não para pensar como nós somos na essência e qual é essa essência que a gente quer que o nosso time também leve para si, para poder levar o resultado que como empresa a gente quer levar para o mercado. Então, é legal a gente falar isso, deixar isso claro para a audiência, pensando em negócios tributários, porque normalmente a cultura, né, pensar em cultura empresarial é algo que, primeiro, é desconhecido e que é deixado para último plano, né? E até mesmo o próprio cliente, às vezes, nos traz problemas que ele teve com alguma outra consultoria anterior. Verdade, ou, gente. infelizmente, com a própria contabilidade, não é sempre, mas acontece. Então, a gente tá auxiliando, poder estar auxiliando nesse processo e mostrar para ele que, ó, não funciona assim. Você teve a má sorte de estar lidando com um profissional desse, mas o mercado é muito mais amplo. Tem muitas pessoas que trabalham com ética e corretamente, mostrar e conscientizar, e também sempre tenho cuidado de mostrar para ele que, se porventura, em algum momento mais para frente da carreira, da profissão dele, da etapa dele, ele vier a buscar alguma outra consultoria, ele tem esse cuidado de conhecer, de pegar aonde que ele... eu já falo para o cliente assim, olha, se alguém te chegar para você, te pedir pouco documento, não te fazer pergunta nenhuma, porque eu sempre faço muita pergunta, né, doutora, a gente acompanhou, eu chego a chamar uma ou duas reuniões e eu vou listando item com item do cliente ali, para ver o que está na operação dele ou não, porque é ele que vai saber da operação dele no dia a dia, é importante. E eu sempre digo para ele, ó, essa aqui é uma etapa que é um pouquinho cansativa às vezes, mas é importante. Se você passar por alguma consultoria em algum outro momento que não estiver fazendo essas perguntas para você, você já tem que estranhar. Não é um procedimento normal. Ainda mais o nosso trabalho, que é, pelo menos, que é né? super detalhado. Super detalhado. E eu acho que um ponto bem legal para a gente trazer aqui, e pegando agora principalmente a Isabel, que está com esse desafio de gerir um time relativamente grande, né? E que a tendência está crescendo, Bastante. né? É o fato, e pegando o gancho da cultura, né? Um dos nossos valores é que somos digitais por natureza, né? Coloca lá, somos digitais por natureza, porque a gente nasceu digital e estamos aqui 3 pessoas que moram em regiões diferentes, não é nem estado, é região. Eu moro no sul, Kelly mora no sudeste, Isabel mora no nordeste, então a gente está em regiões, estamos residentes em regiões diferentes. Isabel, como para você foi você entrar no ecossistema digital, né, desde o começo, para que, primeiro, você atenda clientes de forma digital, remota, na nossa essência, a gente está atendendo, não tá no dia a dia da empresa, do cliente, tá fisicamente com ele, está remotamente com ele. E com a sua equipe, sem perder o distanciamento, sem perder a humanização, sem perder o cuidado. Eu acredito que isso já está, assim, intrínseco no nosso perfil. Eu vejo muito, e claro, muitas pessoas podem discordar, mas eu não acredito que o digital, o remoto, funcione para todos. Verdade. Não vejo perfis de pessoas que tenham uma certa desorganização, não conseguiriam estar num ambiente totalmente remoto. Eu digo porque eu, como Isabel, advogada, tributarista, atendendo, e não como uma gestora, sempre tive já facilidade em trabalhar de forma remota, tanto pelos meus estudos, quando eu fazia faculdade também fazia presencial, mas já estudava muito para a ordem, totalmente ali no meu estudo, minha rotina, horários, tudo muito bem cronometrado para conseguir dar conta. E eu brinco até, eu nunca fui bacharel, já saí da faculdade de advogada. Mas exatamente por uma questão de organização também, que
demanda. E quando nós começamos o trabalho, eu nunca tive uma dificuldade por ser remoto, então ter esse atendimento com os clientes, claro que exige que a gente mostre que nós estamos ali no dia a dia presentes para ele, então ter um atendimento rápido, muitas vezes, quantas vezes que clientes por se sentirem assim, sua resposta no WhatsApp não é suficiente, posso ligar? Claro que sim, então disponibilizando o meu número, fazendo esse atendimento, isso nunca foi um problema, nenhuma questão para mim, então eu sempre consegui desenrolar muito bem, com muita tranquilidade, o trabalho remoto. Quando foi evoluindo, principalmente ali, começou a parte de coordenação, né? Então, na coordenação, tinha dentro do time o operacional contábil, ali o operacional jurídico, a estagiária e assim, também Você geria um time de... Era o meu mini time, de 3. De 3 pessoas. De 3, era o meu mini. Então, já foram surgindo algumas dificuldades, porque nós precisamos o quê? Ter um contato diário, cada pessoa está num local. Realmente, no remoto, eu não sei como será a entrega, o fluxo, a fluidez de uma demanda, uma vez que as pessoas não estão aqui comigo. Então, eu preciso incutir na cabeça, principalmente de quem está na minha equipe, de que nós estamos prezando por uma entrega e por um resultado. Então, a questão da organização, a questão do contato é muito imprescindível e sempre, né, os cheques. Eu ter procedimentos e eu ter prazos. Isso é essencial. E, claro, na coordenação, até por ser um time menor, tinha ali muito contato diário, sempre, o que também proporcionou fluidez no trabalho. E agora está sendo um desafio muito maior, porque a gente tem um time muito grande, totalmente remoto e... Sim, tem desafios, mas eu acredito que a cultura ajudou muito, a instituição de procedimentos padrões, que isso, na verdade, nós estamos até aprimorando, porque é necessário. Nós temos mudanças legislativas, nós temos mudanças de procedimentos dentro do tributário o tempo inteiro, então ter os nossos procedimentos e também entender essa volatilidade e ir ajustando conforme o tempo é extremamente necessário, é o que nós estamos fazendo. A gestão tem que ser viva, né? Exato, não para. Não para. Exatamente. Então, a instituição de procedimentos, de ter também o auxílio do DHO nessa questão de gerir pessoas, de trazer assertividade em avaliações, em feedbacks, em como gerar, porque nós, profissionais do direito ou empresários, não vamos ter a habilidade de uma pessoa que já se formou, se capacitou para gerir pessoas. Na parte de gestão de pessoas. Então, a gente ter esse auxílio, a gente conseguir, né? Olha, um feedback, ele deve ser dado dessa maneira, com clareza, a gente ter toda esse aparato que nós temos, tem ajudado muito no desenvolvimento. E eu sempre prezo por deixar na minha atuação um canal muito aberto. Porque eu digo, não importa onde eu esteja, eu estou aqui para vocês. Então, se vocês precisam ligar, vocês podem me ligar. Então, eu tenho, assim, um momento do meu dia para parar e ouvir 500 áudios do time, sempre manhã e tarde, porque eles precisam, muitas vezes, me explicar minuciosamente, e eu até prefiro, assim, do que muitas vezes aquela mensagem, é o que eu faço aqui, mas qual é o contexto? O que aconteceu? Preciso entender do início ao fim. Então, isso tanto no operacional, e eu fico muito feliz também que eu tenho esse canal muito aberto também com o comercial, porque os nossos closers estão levando o nosso serviço de gestão do passivo. Então, muitas vezes eles também precisam entender um pouco mais. Então, eu faço uma questão, assim, de ter esse tempo, de responder. Inclusive, o nosso time está muito habituado aos meus podcasts, né? Eles brincam, lá vem o podcast. Porque sempre falo, e se for necessário, não, vamos nos reunir, não tá entendendo? Vamos nos reunir, vamos quitar essa dúvida com os nossos clientes também. Sim. Nossos clientes, muitas vezes... Você explicou umas 3 vezes e para nós, que não somos leigos no assunto, às vezes está muito claro, mas para o cliente não está. Então, não entendeu, esclarecemos mais de 2 vezes no grupo, vamos nos reunir. Sempre. Vamos conversar, Sempre, vamos sempre sentar. Temos esse cuidado. Sempre esse cuidado, porque é isso que mantém esse fit, né? Essa cultura mesmo, essa questão de organização, que não é, como você falou, não é estática, é totalmente viva. A gente precisa todos os dias estar movimentando e a gente adentra aí também em questões, assim, novas, de treinar novas pessoas para as funções. Exato. E a gente teve muito desafio recente, né? Em relação a isso. Exato, muito desafio, porque a gente sabe, quando você está executando aquele trabalho, e há um certo tempo, você tem uma habilidade já constituída.
E passar aquela habilidade, passar exatamente o procedimento, isso precisa ser muito bem instituído. Porque você precisa ensinar alguém a replicar. Então, se é aquilo, eu vejo às vezes as pessoas colocam no Instagram às vezes frases ou brincadeiras, memes, assim, do ramo empresarial, né? Assim, como eu vou explicar para um novato como ele faz o trabalho e não a gambiarra que eu criei? Num negócio grande não pode ter gambiarra. Precisa ser procedimentos. Precisamos ter tudo muito estabelecido. Rotinas, processos e procedimentos. Exatamente. E aí, isso ia cada vez mais aprimorando, é o que tem nos auxiliado. É um desafio, sim, mas nós vamos vencer esse desafio, com certeza. Já vencemos períodos aí de entradas gigantescas de clientes para fase de regularização, já vencemos, assim, muitas questões, e eu tenho certeza que vamos vencer esse período também, inclusive trazendo um pouco até de detalhes operacionais, porque nós estávamos até conversando, ela colocou isso como uma questão para esse ano de atualização dos nossos procedimentos e ter tudo muito bem documentado para todos que entrarem, e nós fazendo levantamentos até para dar aqueles retornos rápidos para os nossos clientes com relação a dúvidas. A doutora Marina ontem estava fazendo levantamentos de questões de legislação, protestos e como criar cada procedimento para os clientes. E nós encontramos, né, ela encontrou uma legislação em Minas Gerais que possibilita para a ME e EPP desconto no protesto. Olha só. Olhem só. E nunca havíamos ouvido falar sequer dessa possibilidade, super específico, e ainda há a possibilidade até de isenção das custas cartorárias. Olha, que legal. E aí eu falei, já levante os nossos clientes, porque eu já me lembrei na hora de violar alguns clientes nossos, né? De clientes que sofreram protestos e estão enquadrados nesse regime. Eu falei, vamos lutar pela isenção agora. Então, essa é a importância do estudo constante também. Exato, o aprimoramento. Então, isso é algo que a gente tenta sempre colocar no nosso time. Ouvir as ideias, né? Ter esse tempo também para ouvir deles que estão todos os dias lidando com o operacional, o que facilitaria, o que seria uma boa ferramenta. Nós investimos muito em ferramentas, a Kelly mesmo pode trazer esse panorama também. Depois a gente vai Kelly? explorar esse ponto ferramentas, porque o pessoal sempre pergunta ferramentas. Exatamente, e isso faz com que o negócio cresça de uma forma sustentável e se torne, assim, como o nosso tem se tornado, um negócio robusto, um negócio, assim, excepcional do ponto de vista empresarial, né? Porque a gente não tem só o ponto de vista técnico, mas também o empresarial. Kelly, você que veio de uma rotina presencial, né? Quando você trabalhava presencialmente antes de entrar aqui no EBPTLA. Isso. E foi para uma rotina remota, foi difícil? Como foi você se organizar no seu tempo? Então, na parte da pandemia, quando teve a pandemia, eu trabalhava numa empresa que era uma vendedora de pneus e eu fazia a parte do operacional, do fiscal, do dia a dia da empresa. E na parte da pandemia eu fiquei um período trabalhando em casa remoto, acho que fiquei uns 2 anos trabalhando em casa. Então eu já tinha acostumado desse período. E nesse período eu já tinha tido a experiência e eu vi que meu trabalho rendia mais do que tá na empresa. Porque na empresa, no dia a dia ali, ou você para dar atenção para uma pessoa que muitas pessoas acabam, quando você está no dia a dia ali na empresa, dentro do tributário, você vai sempre ser procurado o dia inteiro. Então, muitos me procuravam o dia todo, eu tinha muito essa demanda com o pessoal interno ali. Então, trabalhando remotamente, eu consigo focar e não ter essa dispersão. Produz mais, né? Assim, rende mais. Mas num pontinho eu discordo da Kelly. Num pequeno ponto. Eu não sinto diferença, até porque estive esses 2 últimos dias aqui em São Paulo. Fiquei presencialmente lá no IBPT, inclusive uma delícia lá trabalhando na sala, na tranquilidade. Eu não sinto diferença no meu rendimento no remoto ou presencial. Mas antes de vir pra cá, né, eu passei um dia, inclusive, com a minha auxiliar jurídica e assim... Eu confesso que o presencial auxilia bastante no ponto de vista de, talvez, de fluidez do trabalho. Porque, por exemplo, eu estava aqui... A pessoa já tá ali para você perguntar. Isso eu sentia eu falta. Estava ali numa demanda, já respondendo, já fazendo uma tarefa. Ela, doutora, tal coisa, tal. Eu, assim, tá com ela. Já resolvia. Então, achei que, assim, foi um dia muitíssimo produtivo desse ponto de vista, porque muitas vezes ela vai mandar uma dúvida, eu vou tirar aquele tempo depois para verificar e responder as dúvidas, e ali tava muito instantâneo, tava tão instantâneo que até a coordenadora do segundo squad brincou assim, nossa, mas já tá me dando todas as respostas de tudo que eu tenho que fazer muito rápido, o que tá acontecendo? É porque eu estou do lado dela.
Então, assim, Passa tá rápido. foi um dia muito fluido de questão de trabalho, então eu acredito que talvez nesse ponto auxilie, Concordo. mas entendo as interrupções, sim, são comuns. Eu trabalhei presencialmente muitos anos, né? Porque o remoto para mim surgiu um pouquinho antes da pandemia. Então, eu acho que os dois formatos, eles têm os seus prós e têm os seus contras. Eu acredito que no remoto, eu consigo fazer muitas coisas, tocar muitos projetos quando a gente está numa posição de gerir muitas pessoas, é normal as pessoas te interromperem. Então, quando eu estava no escritório presencial, por exemplo, que eu já ocupava uma posição de sócia, já ocupava uma posição de gestora, a gente teve que instituir momentos para as pessoas irem na minha sala. Tinha que estar lá na agenda. Trabalhava. Porque senão eu não conseguia fazer mais nada. Então, fez parte da gestão do trabalho presencial a gente treinar as pessoas em relação à agenda, momentos. Eu falo, Excelente. Eu não estou disponível o tempo todo para você ir lá bater na minha porta e falar comigo. Então, tem momentos de foco total, que eu tenho que estar lá, concentrada, meu foco total, trabalhando no que eu preciso fazer, e tem um momento que eu vou fazer atendimento. É o momento que eu vou sentar com você. No online, como a gente já trabalha com agenda, e a gente não consegue produzir se a gente não tiver agenda, pelo menos eu me guio pela minha agenda o tempo todo. Eu já sei, eu preciso me concentrar para um trabalho intelectual, vou fechar lá 2 blocos da agenda, ninguém marca a reunião naquele momento, não estou disponível. Agora, se eu preciso sentar para alinhar alguma coisa com a Isabel, alguma coisa com a Kelly, uma coisa com o cliente, está lá na minha agenda também. Então, a gente acaba se organizando melhor, aprende a se organizar melhor. Que no presencial a gente não estava com esse nível de agenda, tinha tarefas, né? No caso, tinha tarefas, mas não com esse nível de organização tão preciso de agenda para o trabalho interno. Quando é cliente, sempre foi agenda, né? Cliente sempre marcou. Então, tinha essa questão. Mas, por outro lado, o presencial, ele te acelera, assim, quando você precisa tomar decisão na comunicação do dia a dia. E outra coisa, né? Ele acelera o contato humano, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa estar... Então, hoje, a gente procura, dentro da nossa realidade BPTLA, ir suprindo isso, tendo os momentos presenciais com o time, que está cada vez mais difícil reunir todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas nós temos, né, alguns momentos no ano que estamos aqui. Inclusive, sábado vai ser um desses momentos, né, no nosso evento. Porque vamos ter várias pessoas do time aqui também. Temos o Mundo FTF, né, que é o maior evento aí do ano, também juntos, a nossa confraternização. Mas eu acredito também que é muito importante como cada time tem feito, diariamente tendo um momento. É importante, precisa, diariamente, às vezes operacionais. E até comenta, porque isso foi uma novidade também, a gente trouxe agora do final de 2025 para o começo de 2026, essa reorganização do time operacional. Exato. Até porque a diretoria operacional, ela ainda estava concentrada em mim, né? Então eu ainda até 2025 ocupava o cargo CEO, diretor operacional. Mas a partir do final de 25, início de 26, a Isabel passou a ocupar o cargo de diretora operacional para eu ficar concentrada na minha posição de CEO. Então, fala um pouquinho como que foi esse processo, Isabel, porque a gente, né, passou por um processo. Tá passando ainda, né? Algo novo. Sim. Esse processo realmente um desafio para, assim... A minha pessoa, principalmente do ponto de vista técnico, porque embora eu ame a comunicação, eu amo a oratória, eu amo esse contato, eu também sempre fui bastante técnica, então em pareceres, em redações de peças, e ter aquele momento sempre foi um hábito. E muitas vezes a gente retirar... É algo que mexe, às vezes, até mesmo com o nosso ego. Por exemplo, assim, eu pegar uma peça, eu pegar uma redação, eu pegar algo de outra pessoa e aí eu avaliar aquilo e eu revisar aquele trabalho. Então, é algo que a gente pensa assim, nossa, deixa eu fazer. E não, a gente tem que abster e delegar. Então, o delegar foi algo, mas agora já está bem mais tranquilo desse ponto de vista, já consigo levar a questão de delegar. Agora, a questão de contato, de engajar o time, isso eu já não tive muita dificuldade, exatamente por esse ponto forte da comunicação. E claro, agora adentrando novas pessoas, né, porque nós tivemos que
colocar mais pessoas dentro do nosso time, atender os nossos clientes de uma forma melhor, evoluir os trabalhos para o ponto da reforma também. Então, treinar essas pessoas, colocar elas exatamente com os nossos hábitos, com a nossa cultura, isso também é um processo que está sendo diário, mas nós já ajustamos muitos procedimentos durante esse ano e alguns deles foram essas divisões do nosso time, que antes o nosso time, ele tinha ali uma divisão por tarefas. Então, sempre fomos controlados ali por uma excelente plataforma, a controladoria dando suporte, mas era um modelo que a própria doutora nunca teve um gosto, né? Que é aquele modelo fordista, né? Você faz sempre a mesma tarefa repetidamente. E agora os times, eles vêm, né? Eles estão divididos por squads, eles veem o trabalho como um todo. Então, isso também gera maior conectividade com os clientes, porque a pessoa está vendo do início até o fim um trabalho ser totalmente executado. Isso dá até mais gás dentro do trabalho, porque eu acredito que a pessoa não pensa, eu executei só essa tarefa, mas ela vê a diferença para o cliente. Esse período de início de ano, quantos clientes que adentraram e que foram regularizados, que ficaram no Simples Nacional, que a gente deu as boas notícias, isso gera para o time também aquela sensação de um trabalho bem feito. Sim. E é isso que nós estamos incutindo também a cada um, que você não está fazendo uma mera tarefa operacional, isso é parte de um processo que vai gerar um resultado para o nosso cliente, que muitas vezes é a diferença da empresa dele fechar as portas para a empresa dele continuar funcionando com regularidade fiscal. Então, isso é muito importante. Eu sempre tento colocar isso como uma visão para o nosso time. Então, as reuniões e aí colocar as pessoas também para participarem dessas reuniões, para terem esse contato. Eu vejo que é muito importante conhecerem o cliente, saber para quem... E eu brinco assim, eu queria ter a facilidade que eu tenho para todos os nomes dos clientes, assim, gravar com idiomas. Eu já estaria, assim, poliglota. Porque eu brinco, a Lu até me manda às vezes, Suelen tal, empresa tal. Ela fica, doutora, que eu não lembro de cabeça. Eu não sei como eu lembro, mas é porque é esse contato. É o contato. Porque se eu só consigo me lembrar porque eu estive na reunião com aquele cliente no kickoff, eu estive apresentando o plano de ação com aquele cliente já me ligou. Então, eu tenho já esse contato, eu já conheço. E aí eu vou conseguir me lembrar. Então, o time, numa escala, eu vou conseguir produzir isso depois quando tiver 1000 empresas em atendimento? Não. Mas eu sei que eu estou montando times para reproduzir esse meu comportamento e que eles vão ter com a carteira de clientes. E é importante pegar, porque eu comecei ali quando a gente começou lá no final de 2023, eu tinha a parte educacional, que também não tinha muitas pessoas, né? Era Marcos, basicamente, acho que era só o Marcos que ajudava, a Eveline ali no financeiro, e a Isabel veio pro operacional. Então era o nosso time de 4 pessoas ali, realmente, que começou esse trabalho. E você falando, eu acho que foi bem importante, eu como a fundadora, vamos pensar, a fundadora do negócio, ter passado por todos, eu ter visto a realidade de tudo, porque eu consegui, na parte do operacional, e estar sempre puxando a Isabel e mostrando, porque no começo eu revisava as peças da Isabel, eu revisava as peças da Isabel, olhava, eu que estava ali, eu que estava também atendendo o cliente para fechar contrato, eu que estava organizando, porque depois a gente via que era um modelo replicável, né? Então, justamente isso, vai replicando. E a formação de time, eu vejo muitos alunos mentorados nossos com muita dificuldade de montar time porque não consegue replicar o modelo. Só que não nasce da noite para o dia. O principal é você entender como funciona o seu negócio, mapear os processos e ir treinando as pessoas para absorver aquele processo no momento, fazer a realidade e depois ensinar o próximo. É assim que o time vai crescendo. Acho que eu já conversei bastante também sobre isso com a Kelly, né? Falei, como que vai formar time? Não é sempre a gente tá sempre ensinando os outros como que... E você comentou do modelo fordista versus o modelo de squad que a gente está trabalhando agora. Que também foi um momento que a gente teve que parar e refletir. Que tipo de empresa a gente vai querer? Nós vamos querer uma empresa que, por exemplo, a Kelly seja muito boa na recuperação tributária do PIS e COFINS, ou que a Kelly seja uma excelente tributarista de inteligência de negócios? Porque a Kelly se formou para ser tributarista de inteligência de negócio. E tributarista de inteligência não faz só recuperação de PIS e COFINS.
né? A Isabel se formou para ser tributarista em inteligência de negócio. Tributarista em inteligência de negócio não faz só uma ação judicial, uma tese, um mandado de segurança, por exemplo. Então, chegou um momento que o próprio time começou a se sentir um pouco incomodado de estar fazendo sempre as mesmas coisas, que é o que a gente chama, que não foi eu que inventei, foi Ford que inventou o modelo fordista. Repetição. A pessoa fica muito boa em uma coisa, só que o resto. E a gente está atendendo o quê? Negócio, a gente está atendendo empresa. Então, para que a gente possa até ir crescendo e o time crescendo junto, veio esse novo desafio. Então, ok, Kelly, você está acostumada a fazer recuperação tributária. Não, mas eu não quero que você só faça recuperação tributária. Eu quero que você olhe o negócio do cliente e entregue porque ele precisa dentro da tua competência, obviamente, que vem do seu lado contábil. Sim, é isso que eu uso no dia a dia. Eu já tinha trabalhado um pouquinho com GPT, porque eu vinha de uma empresa que ele já tinha esse problema de endividamento também, a empresa que eu trabalhava anterior. E essa questão de você estar acompanhando o processo todo do cliente, pegar o histórico todo do que está acontecendo no dia a dia, muda a forma que você faz o trabalho também. Porque aí você vai podendo linkar, você vai conhecendo para poder usar tanto no RCT, você pode usar um pouquinho do GPT, então você vai relacionando, você tem essa visão macro de toda a operação. E é o que a gente... Aí a hora que eu parei para pensar, falei, gente, eu tô ensinando todo mundo e as pessoas para crescerem nas suas carreiras, elas têm que ter cada vez mais visão estratégica, elas têm que olhar... Porque tá ligado também, todas as áreas. Exato, tudo ligadas. se interliga. Não é que... Só que, claro, tem coisas que algumas pessoas serão melhores para executar do que outras pessoas. E algumas coisas que as pessoas vão se desenvolver para executar com primazia em determinado momento. Mas aí eu tava olhando e falei, a gente desenhou um plano de crescimento das pessoas aqui dentro da empresa, que da forma como a gente está trabalhando, ele nunca vai se concretizar. Porque a pessoa vai ganhando experiência e vai ficando muito boa em uma coisa. Tô muito boa em olhar ECAC, em olhar regulariza e montar plano de pagamento, em fazer recuperação tributária, em fazer um tipo de planejamento, mas ela não vai ficando boa nas outras coisas que de fato tornam ela tributarista em inteligência de negócio e que ela vai poder crescer da forma que a gente desenhou desde o início e da forma que faz sentido pela metodologia. Né? A metodologia lá da formação é justamente você olhar toda a esteira do cliente, você fazer o cliente evoluir com você na jornada, não só para um serviço, mas para todos os serviços tributários que vão fazer com que aquele negócio cresça e se desenvolva. Então, sabia que ia ser um desafio, mas que ia ser um desafio para o bem, né? Vamos pensar assim, hoje os times estão mais organizados, atendendo carteira de clientes e olhando... Aquele ganhou um desafio maior porque tem que ajudar as outras pessoas que não têm a tua expertise a ter essa expertise, né? Você também ganhou o desafio de ter que desenvolver novas expertises. Então, todo mundo foi desafiado, né? Isabel foi desafiada para ter que gerir um time maior do que de 3 pessoas. Bem maior. Foi 10 vezes que ela multiplica por 10 agora. Um time maior do que de 3 pessoas. Mas tudo foi um desafio, né? Para quê? Para que a empresa possa conseguir crescer, continuar com a mesma qualidade, que é algo que... E sem sempre... desafio a gente não cresce. Não, e é uma coisa, olhando como empresária, né? Eu falei, a gente pode crescer de forma desestruturada ou reduzindo a qualidade de entrega para os nossos clientes, ou a gente pode mudar a forma que a gente está crescendo, né? Crescer, estruturar e mudar a forma para que realmente a gente continue entregando. E eu acho que podemos falar, eu tô pensando em tudo que o profissional que está nos assistindo, ou o empresário que está se estruturando, ou que já está com um modelo de negócio que de repente, né, não seja o melhor, que possa acrescentar no modelo de negócio dele. E a gente é tocado no tema de ferramentas tecnológicas. Né? Eu sei que tem algumas ferramentas tecnológicas que a Kelly manuseia bastante no dia a dia, sim, outras que a Isabel manuseia também, né? Outras que as duas têm que manusear. Mas eu acho que é legal a gente falar sobre ferramentas tecnológicas e a importância de se investir em ferramentas tecnológicas, o quanto isso ajuda dentro do dia a dia de uma gestão e de uma operação. Né? Kelly, se você quiser comentar, sim, hoje que tipo de ferramenta que você usa no seu dia a dia, né? Ferramenta tecnológica. Então, no meu trabalho na parte de recuperação de créditos, hoje nós utilizamos 3 softwares, que é o Laratex, o Auditoria e a Verity.
Eles entregam o mesmo resultado, mas a forma como ele te entrega, todos eles vão ter algum detalhe ou então algo que complemente o outro. Então, importante dizer também que por mais que o software entregue, é importante sempre você estar revisando, porque é uma máquina que está fazendo o trabalho, é uma automatização, é um robô que está fazendo. Então, sempre eu tenho esse cuidado de estar revisando, você sempre vai precisar de alguém estar ali revisando. E o que eu posso dizer de cada um, eles também têm a diferença de, por exemplo, o Laratex, ele atua na parte de INSS e já não faz a parte do Simples. O E-Auditoria e a Verity, os dois atuam com o Simples Nacional, mas o E-Auditoria ele já não trabalha tanto a parte do INSS, então são alguns detalhes que fazem diferença e acredito que muito que vai do profissional que está operacionalizando. E o perfil de cliente, né? E também o perfil de cliente, porque cada uma dessas ferramentas, ele vai te trazer uma forma de relatório, um tipo de relatório para você poder analisar. A Laratex, por exemplo, ela já traz um relatório mais consolidado, ela já vai te trazer ele mais pronto para quem não tem tanta a experiência do dia a dia com a RCT. Então, ele já traz um relatório mais consolidado. Aí, por vezes, o E-Auditoria, ele já vai te pedir, ele já te pede uma análise, uma pré-análise para ele poder montar o relatório. Então, tem que entender quais são essas diferenças, a diferença do que cada software vai te trazer, cada operação. Então, eles modificam muito isso na parte de como ele vai te entregar o resultado final. E também, Kelly, acho que é importante ressaltar que a própria forma de manuseio de cada um é diferente. O Laratex, o manuseio ele acaba sendo mais simplificado porque ele é só com ele é mais automatizado. Só com o certificado digital da empresa. Não precisa, não tem o trabalho de você estar subindo o arquivo. Agora, eles mudaram. Antes você precisava subir e por conta dos arquivos do INSS, que na base do E-Social demora um dia, 24 horas para subir, ele tinha essa espera também. Você subia o certificado, cadastrava a empresa e esperava 24 horas para terminar de subir a parte de INSS. Agora, como o INSS, o E-Social, ele mudou, está mais automatizado e mais rápido, você sobe o certificado, cadastra a empresa na Laratex, ali em 2 horas você já tem todo o histórico pronto, sem ter precisado ter que buscar arquivo fora para poder subir para a plataforma. Ele já faz esse trabalho. Então, ele traz essa parte de declaração mais automatizada e um processo mais rápido de subir e para analisar também. Por exemplo, você pega a Verity e a Auditoria, hoje ele não te traz um relatório detalhado da Perdigcomp, a Laratex, ele está à frente nessa parte de trazer relatórios mais automatizados e mais completos diante do que eles compilam o que a Receita traz e automatizam para te trazer isso em relatório de uma forma mais rápida. Ele está um pouquinho na frente nessa parte de relatório. Acho que a gente pode colocar os prós e contras de cada, porque todas são nossas parceiras, né? Sim. A gente só traz parcerias tecnológicas que a gente utiliza e que realmente a gente sabe que são boas ferramentas tecnológicas. Mas eu acho que é legal para o pessoal entender, até porque nem todo mundo vai ter condição de ter as 3 ferramentas, Sim. né? Então, muitas vezes eles têm que decidir qual ferramenta utilizar. Sim. Então, acho que é legal que ali você pontuar por ferramenta o que é legal da ferramenta, o que ainda exige de processos manuais. Então, assim, o profissional que ainda tem pouco conhecimento na área tributária tá ingressando. Tem alguma que atenda ele? Qual que é melhor nesse sentido? Por perfil. De repente, você vai começar mais para empresas do Simples Nacional. Então, de repente, é essa daqui que você tem que ter esse conhecimento, vai te exigir isso de manuseio documental e de análise manual, né? Eu acho que é legal. E depois a gente pode até falar um pouquinho da parte de precificação de cada ferramenta, porque elas são bem diferentes. Sim. Também, né? Então, começando pela Laratex, ele é uma ferramenta que ele vai te atender melhor se você tem muitos clientes do comércio e da indústria. Ele te traz mais detalhada, uma análise melhor da parte de CMS e de PI. Eu senti muito coisas que na Verity
Eu usava o ICMS, que eles também têm a análise, mas eu ainda precisava muito ir ali no manual. Eu precisava de um PROC-V, então eu precisava mais dessa análise manual. E a Laratex, ela já traz mais pronto. Eu só preciso filtrar, ter a técnica do que ele tá me trazendo ali, se tudo é crédito ou não. Só tenho que ter a técnica, mas ele já traz isso mais, ele traz pronto. E na Verot não, a Verot eu ainda precisava trabalhar com essa parte um pouco manual do ICMS em PI. Então a Laratex eu indicaria para empresas que tem, para quem tem cliente de comércio e indústria. E INSS também, o relatório que ela traz é muito completo. É a mais completa das três. Ele separa o que está pacificado de verbas, o que tem de verbas que precisa ser estudada, ainda não estaria no risco verde, amarelo e vermelho. Então ela separa essa parte, ela já traz separado para você, mas dizendo de novo, tudo você precisa analisar. Ela te traz bem pronto, mas é preciso analisar. E ela não atende o simples. O único defeito da Laratex para mim é que ela não atende o simples. Tirando isso, a Verot, ela traz a análise, mas eu vejo que a análise dela é mais enxuta do que na Laratex. A Laratex, ele tá mais completo. E tem um diferencial na Laratex também, que você conversando com eles, eu preciso criar um relatório com mais esses tipos de análise aqui, mais essas colunas, eles criam para você. O diagnóstico, eles trazem o diagnóstico também é muito completo. O que tem de diferente aqui na Verot, eles têm uma análise muito boa do simples, muito completa. A Laratex não faz. E o E-Auditoria, eu vejo assim que ele atua muito bem com a parte de retificação de SPED. Ele está crescendo nesse momento para empresas que são da contabilidade, para esse compliance, ele é muito bom no compliance. Ele acaba sendo melhor na parte de compliance, que o compliance seria você validar as obrigações fiscais com pagamento. Ele faz essa parte melhor do que o Laratex e do que a Verot. Eles fazem também, mas o E-Auditoria, ele está cada vez se complementando mais para atender isso cada vez melhor. E fora isso, pela própria essência de auditoria, deles, né? Sim, e eu tenho utilizado bastante também. Ele converte o Excel ali dentro, ele é o único dos três que está fazendo isso. Então, eles estão crescendo nessa parte de compliance, tenho utilizado bastante. E a parte de crédito também, eles fazem a parte de crédito, mas eles te entregam um relatório para mim, que uso os três, é um relatório mais simples, mais simplificado. Exige mais trabalho manual depois. Sim, o Laratex, ele é bem mais completo, bem mais detalhado. Para operacionalizar, depois que o cliente validou o relatório de crédito, qual que é mais... Então, eu acabo usando a Verot e o E-Auditoria. Tem algum tipo de crédito que acaba sendo melhor na Verot e outros melhor no Laratex. Eu acabo usando os dois. A Verot e Laratex. Para operacionalizar. Fazer a retificação, eu acabo utilizando os dois. Em termos de precificação de cada plataforma, a Laratex cobra por crédito, né? Você compra créditos, ou seja, cada mês do cliente é um crédito. Sim. Então, se você quer rodar, por exemplo, 5 anos de um CNPJ, você tem que comprar 60 créditos, que é a mensalidade mínima dela. São 60 créditos, que eu não lembro agora, mas deve estar na faixa de 2.000, 3.000 reais. Acho que era... Já a Verot, a precificação dela não é limitada a crédito, é uma mensalidade limitada mais a volume, né? Volume mesmo, não é nem CNPJ, pode subir só quantos, mas é volume de dados. Passou determinado volume, você tem que comprar mais volume, basicamente isso, tem que comprar mais volume. Mas eu acho que também, em termos, esse volume mínimo também deve estar nessa faixa de uns 2.000 reais também. E a auditoria, que ela não tem volume também, né? Que eu não lembro agora. Não, eu acho que ela tem mensalidade direta, né? É, mensalidade. Módulos, acho que você módulos, isso você compra por módulos separados. Importante dizer também dessa questão de módulos, a parte da reforma tributária. Qual que é o problema na Verot? Você só consegue subir se você tiver todas as declarações. Se do período que você está analisando, o cliente deixou de entregar uma declaração, ou porque não entregou mesmo, ou porque é sem movimento,
ele já te trava, você não consegue fazer o cálculo da reforma tributária. Então, ele tem essa limitação. O Auditoria e a Laratex já não. Mesmo faltando um período ali, ele vai analisar o exercício todo. E a análise também muda bastante. O de todos, o que eu acho mais completo é o da Laratex. Ele tá mais completo porque ele tá menos engessado, ele te deixa trabalhar, ele te deixa imputar mais dados manuais. Na Verity, por exemplo, não, você trabalha com o que tem de declaração, ele vai pegar o que tem na ECF, na ECD, no SPED de contribuições e no SPED CMS. Então, ele tá mais amarrado nas declarações e tem esse problema. Se faltar um mês da declaração, você já não consegue analisar o exercício todo. Que aí eu acabo tendo que ir para a Laratex para fazer. Ou seja, se você tem a condição de ter as 3 ferramentas, investir no seu negócio, nas 3, porque é investimento, né? Isso agiliza muito. Vale a pena porque vocês conseguem ver que cada uma tem as suas peculiaridades. Agora, puxando para a reforma, você trouxe um tema importante, porque daí na reforma a gente já tem uma quarta ferramenta que a gente usa, que é a ferramenta que agora a gente fez a parceria da Price, que virou Tintex, que é a nossa ferramenta que a gente também está levando para o nosso ecossistema, não apenas de clientes, mas de alunos. Só que o Tintex, ele tá bem direcionado à reforma tributária. Eu acho que é legal você colocar especificamente, porque as 4 vão ter módulos de reforma tributária. Falar o que a gente tem de módulos de reforma em cada uma das ferramentas e o que você acha que é interessante olhar mais em uma ou em outra quando a gente faz os trabalhos de reforma para os clientes. Tá. Então, começando primeiro pela Verity, esse cuidado de se faltar uma declaração, você já não consegue rodar o módulo de reforma tributária deles, infelizmente não. Uma declaração, tanto ou seja SPED, ou seja o contribuições, ou seja ICMS. Se faltar uma declaração, ele não te deixa rodar na simulação da reforma. E o que eu notei de diferença no Price Tax, ele é o mais completo, que é justamente isso que eu estava conversando aqui. Na Verity, e tanto na Laratex também, ele vai trabalhar com as declarações que você imputou ali, e ele só vai te deixar trabalhar manualmente com percentuais, que você pode mudar a alíquota, ou então eu tenho 20% do Simples Nacional de Fornecedor, ele te deixa trabalhar com manuais. Com cálculo, com percentuais de cálculo. Agora, na Price Tax, não, você já tem um mundo inteiro ali à sua disposição. Eu posso imputar, por exemplo, o que acontece? Às vezes eu tenho um cliente que, algum período, ele não tem, ele perdeu os dados com a contabilidade. Então, eu consigo imputar através da própria ECF, que ele não vai me trazer detalhado por mês a apuração, o faturamento, mas eu consigo pegar o dado na ECF e imputar manualmente. Eu consigo pegar os dados que tá na prefeitura, das notas da prefeitura, e trazer manualmente. Então, ele te deixa manusear, ele te deixa imputar o dado que você precisa, sem necessariamente estar amarrada à declaração fiscal. E também ele te deixa criar vários cenários. Você pode criar manualmente, ou você pode criar também imputando as declarações, se você tiver todas, e os dois ao mesmo tempo, que é melhor ainda. Você pode imputar as declarações, acrescentar algum dado que porventura não esteja em alguma declaração ali, que faltou a informação, ou que é de um relatório financeiro, você pode incluir ali também, e criar vários cenários conforme a sua necessidade. Vou criar um cenário só com o meu relatório financeiro. Eu vou criar um cenário só com as minhas obrigações acessórias. Eu vou criar um cenário juntando os dois. Você tem essa possibilidade de trabalhar. Ele não te limita. E ele não exige também, eu tenho que ter o NCM, eu tenho que ter o CNPJ do fornecedor. Não, ele trabalha pelo valor. Você tendo o valor informando ali qual é o tipo de crédito ou receita, você já consegue preencher. É importante, porque justamente nos chamou a atenção a Price Tax e fez a gente formar essa joint venture com a Price Tax para criar o Tintex. Foi justamente porque ela é a ferramenta que ela nasceu já com o foco da reforma. O objetivo, ao contrário das outras, que são ferramentas que mais recuperação. Mais voltada à recuperação ou auditoria, e daí trouxeram o módulo de reforma tributária, não.
o Tintex ele já nasce como uma ferramenta para a reforma tributária, então muito voltada a análises minuciosas. Se você analisa toda a cadeia de fornecedores, por produto, por MCM, por região... E ele é o único que faz isso. Entre as outras, ele é o único que traz essa... Então, é muito... Por isso que a gente... Por produto também, fornecedor, produto, cliente. Então, ele analisa tanto a parte de compras como a parte de vendas também. Que é o que acaba sendo muito interessante, porque nós fazemos a apresentação para o cliente e de mostrar essa gama para eles é interessantíssimo. E como a gente fala muito da parte... Porque você mostrar a simulação ali. E como a gente fala da parte de precificação, como o impacto tributário na precificação é muito importante, ela já traz tudo completo. A análise do RE, da margem de líquida. Tudo, e faz o cálculo preciso. Faz. Então, isso fica muito mais assertivo para a gente entregar para o cliente. E a gente vai deixar aqui, pessoal, para vocês na descrição do vídeo, o link já com os nossos descontos de parceria para todas as ferramentas que a gente citou aqui nesse episódio, para que vocês possam ter acesso, possam experimentar, possam agendar uma demonstração, porque todas vão ser úteis dentro do dia a dia de um negócio tributário, que a gente tem que estar olhando sempre números, dados, para poder levar resultado para os clientes. A Kelly, inclusive, está sempre, né, junto com os mentorados, sempre que está relacionando as ferramentas. É um prazer poder ajudar. E trazendo, porque é sempre uma dúvida grande. Agora, voltando mais para outros lados, né, Isabel, que a gente utilizou, acaba tendo que utilizar outras ferramentas no nosso dia a dia. Também. Né? Acho que a primeira ferramenta que acho que vale a pena a gente comentar é a ferramenta de comunicação interna. Porque... Eu ia brincar que eu ia falar assim, essa aqui é a ferramenta que eu mais uso, pessoal. Inclusive o aplicativo tá aqui no celular, né? Abri aqui já estourou de mensagem. Isso aqui é a Clique. Essa é a nossa maior ferramenta, e eu acredito que isso aqui também é um ponto de profissionalização e do ponto de vista de empresa muito importante para que aquela comunicação não fique perdida no WhatsApp. Porque nós sabemos ainda que as pessoas hoje dividam, não, mas eu tenho um WhatsApp só para a parte empresarial, eu não misturo com o meu número pessoal. Mas ainda assim é uma comunicação que ela não vai estar tanto atendendo as questões de LGPD, né? E ainda assim existe muito risco. Faz backup, sim, mas e roubo do celular e uma perda... É muito instável. Enquanto a Clique, que hoje é a nossa comunicação de time, nós conseguimos dividir tanto em grupos de trabalhos focados exatamente na função de cada um. Então, nós temos um grupo, por exemplo, que temos todos os membros hoje do time, que é o Informes Operacionais. Então, qualquer aviso relacionado a tudo que diz respeito e que todos precisam receber essa comunicação, vai para o Informes Operacional. Eu já tenho um canal que é só controladoria. Então, qualquer tarefa que eu preciso solicitar, qualquer demanda que precisa ser agendada, qualquer protocolo que precisa ser feito, eu tenho um canal direto com a controladoria. Não só eu como diretora, mas todas as coordenadoras, enfim, todos do time que demandam tarefas têm essa comunicação. Então, hoje na Clique a gente consegue ali enviar documentações, agendar as nossas reuniões, emitir os nossos avisos, e fica uma forma muito mais profissional do que o próprio WhatsApp, né? Então, é uma das plataformas. Agora, também, recentemente, estamos com a Jet Sales. Então, o cliente, ele sente a comunicação fluida como se ele estivesse no WhatsApp, porque ele manda lá pelo WhatsApp dele. Mas nós recebemos através dessa nossa plataforma de comunicação, que é a Jet Sales, e lá nós conseguimos fazer a segregação, e algo que era um problema muito grande, que tinha que acompanhar todos os grupos pra ver quem tá te chamando. Exato, e nem todos os membros da equipe estavam incluídos nos grupos de clientes, porque imagine eu colocar 30 pessoas num grupo, o cliente ia também surtar, né, de vez em quando. Então, assim, não faz sentido para a operação, para o trabalho. Pessoa é horrível, né? Você tem lá no teu celular, no teu WhatsApp, 200 grupos de clientes. Só de gestão do passivo, a gente não formou ainda, mas ontem eu vi que foi assinado um contrato de 170. Imagina eu ter 170 grupos só de gestão do passivo. Não tem como, o celular, assim, nem abrir, digamos. Então, a Jet Sales facilitou muito, porque nós conseguimos receber a comunicação do cliente, triar através ali da nossa STR. Então, a comunicação é levada exatamente para a pessoa correta. Então, primeiro para o squad,
E já adentrando no squad, para a pessoa responsável, a emissão de guia, a gente já tem a pessoa do time que vai ser responsável. Ah, não é do squad, é uma questão financeira. Então, já vai para o financeiro, a Aveline já recebe aquela comunicação. Isso, a gente consegue tanto ter um controle, porque nós, como com uma função estratégica, conseguimos verificar se o time está se comunicando corretamente, se o time está ali respondendo no nosso tempo, né, no nosso fluxograma, aquilo que a gente estabelece de contato com o cliente, quanto eles conseguem receber somente a comunicação devida. Então, assim... E é mais rápido para o cliente receber informação. Muito mais rápido para o cliente receber informação. A gente não se... Porque quando eu estava só no WhatsApp, a gente se perdia muito, porque eram muitos grupos, muitas pessoas. Demorava para responder porque não tinha visto. Agora tá muito mais direcionada. E, deixa eu falar pra vocês. O bom da Clique é porque ela é gratuita, você não precisa pagar nada. Você tem os módulos pagos para quando você quer incrementar, mas pra parte de comunicação, é só baixar no celular, é muito tranquilo. Ela tem várias automatizações também que são nativas da ferramenta, você não precisa pagar nada por isso. E se você quiser incrementar, lá a Zorro, que é a empresa que tem a Clique, ela tem outros módulos, CRM, tem vários outros módulos lá. A gente usa hoje só a Clique, que é a comunicação. Aí a Jet Sales não, já é por usuário, né? Sim. A precificação deles é por usuário, então depende do número de usuários que vocês vão usar, mas são ferramentas que para nós foram essenciais, porque a gente demorou até encontrar uma ferramenta que fosse atender a gente Tanto a Clique, demorei bastante para achar, a gente pesquisou muita ferramenta de comunicação interna que não fosse onerar tanto, assim, que fosse fácil de manuseio, até a gente achar a Clique. E a Jet Sales também, a gente já tinha procurado muita ferramenta para fazer comunicação em grupo de WhatsApp e a gente não tinha encontrado nenhuma que pudesse atender a nossa necessidade, então a Jet Sales também foi um achado nesse sentido. E aí tem da controladoria, né, que também faz parte do dia a dia operacional. Exatamente. E até trazendo essas indicações que nós estamos trazendo aqui, pessoal, a gente utiliza todos os dias. E também eu, juntamente com a Marcela, que é a nossa controller, fizemos, assim, inúmeras reuniões antes de fazer o fechamento com qualquer uma das plataformas que nós indicamos. Então, nós sempre procuramos tudo que há em aberto no mercado e trazemos a nossa realidade, principalmente ao nosso nicho tributário, porque não é toda a plataforma, principalmente, por exemplo, no jurídico. Nós temos várias, nós temos a DVBox, nós temos muitas, mas nosso trabalho não é somente jurídico contencioso, a gente tem vários procedimentos que são consultivos, então, para nos atender, as coisas precisam ser muito especializadas. Então, hoje, a gente trabalha também com o EasyJur, que é uma parte ali de controladoria mesmo, de tarefas, de demandas, de projetos consultivos, e ali, sim, o time acessa, né, as tarefas diárias, tem o controle, né, não é uma agenda, tá? A questão do EasyJur é mesmo a questão de agendamento de tarefas. Em gestão estratégica, nós temos também outras plataformas como utilizamos a Wito. Eu utilizo muito a Wito ali na questão de feedbacks do time, gestão de pessoas, olhar a avaliação. Então, dentro da plataforma da Wito, a pessoa se autoavalia, depois eu posso colocar a avaliação, nós temos quadros comparativos, que é muito bom também. A questão também de metas, de OKRs, ali a gente consegue traçar, e aí você pode fazer uma escolha, né? Mensal, trimestral, enfim, e colocar também plano de desenvolvimento do time. Sim. Então, criar agora trilhas. Tem até a avaliação de perfil comportamental, que é bem legal, que é uma novidade da ferramenta. Exatamente, até para você entender se o seu colaborador ele tem um perfil mais analítico, um perfil mais dominante, influente, e aproveitar a pessoa na sua melhor função, na sua melhor expertise. Então, tudo isso auxilia do ponto de vista estratégico. Também utilizamos a Clint para o controle ali dos nossos clientes e o fluxo do trabalho, né? A jornada que aquele cliente está. Então, é muito importante a gente visualizar, até numa esteira de LTV, né, de ter continuidade para aquele cliente, o que eu posso aprimorar naquele trabalho, o que eu posso estar ofertando para aquele cliente, tanto para a melhoria dele quanto para a continuidade dos nossos trabalhos. Eu acho que são plataformas excepcionais que nós estamos utilizando, né, hoje. E mais tarde a Kelly vai fazer um treinamento de uma nova plataforma, né, Kelly? Sim, logo. De qual? Da arte fiscal. Da arte fiscal. Então, assim, é um ponto que nós estamos utilizando. E aí também não posso deixar de falar das nossas IAs, né? Das nossas inteligências. A doutora foi pioneira, né? Criando a doutora Lê. Criando a doutora Lê e a Beth,
que são hoje 2 assistentes ali do próprio chat, em que a doutora colocou todo o conhecimento de planejamento tributário, todo o conhecimento técnico de gestão, a nossa metodologia Growhacking, e que podem sempre estão auxiliando tanto o nosso time quanto os alunos em dúvidas, né, em momentos ali, eu recebi um cliente, um case, e aí colocar ali o histórico e ela auxiliar na montagem. Sim, são IAs, né, então sempre vai precisar do nosso trabalho intelectual. Mas agilizam no momento de criar uma apresentação, no momento de criar um fluxo. Não dá. Consuma a Beth o tempo todo. Não, a Beth é best friend. Eu quero no áudio, Beth, tal coisa. Ela poupa muito, não é maravilhoso. E aí também essa questão, inclusive, igual a doutora traz, né, empresarial, de assim, a gente colocar as pessoas e nos tornar espelho e fazer com que as pessoas reproduzam exatamente o que nós já fazemos. Então a doutora, ela incutiu muito em mim. Então em muitas situações, principalmente que ela está no ponto de vista muito estratégico, tem momentos que a doutora, ela está ali em formações, em mentorias, em momentos de ambiência, que isso é muito importante para o crescimento da nossa empresa também, que eu falo assim, o que a doutora Lê falia. Deixa eu pensar aqui. Vou incorporar a doutora Lê. E aí, semana passada, foi muito engraçado que a Marina foi para uma reunião e aí ela pegou e falou assim, quando saiu da reunião, nossa, Isabel, deu tudo certo, mas quando eu estava na reunião, eu falei assim, deixa eu incorporar a Isabel aqui. Então, a gente até incutir isso no nosso time, porque as pessoas vão replicando a nossa técnica, a nossa comunicação. Então, nas primeiras reuniões, quando a gente dividiu em squads, eu entrava no kickoff e eu fazia toda a apresentação e tudo mais. E agora, quando eu vejo as meninas assim, reproduzindo exatamente e levando aquele padrão. Olha, é um prazer ter você na nossa base de clientes, levando exatamente como o cliente precisa se sentir. Então, isso a gente vê que comportamental, é o que a gente passa e o espelho que nós nos tornamos. E nas inteligências a gente tem tentado fazer isso, e aí me aventurei também, né, seguindo o exemplo da doutora, e criei também uma para auxiliar o time exatamente em algo que eu fazia ali com muita facilidade, que era a questão de comunicações de audiência com a procuradoria, despachos, e montei a minha também para o pessoal, assim, todas as gravações que eu fiz de despacho, enfim, subir para que o time coloque assim, olha, tô com processo tal, me ajude. Ela tem o nome, já coloquei o nome. E ela chama Aide, que é assistente de interlocução e despacho estratégico. Tá vendo? Sim. Aide. E aí é só falar, Aide, tô com um mandado de segurança X, vou ter um despacho, eu tenho assim 10 minutos para falar com o magistrado, me ajude aqui com os pontos principais do que eu tenho que estar levando. E aí eu a treinei exatamente para ela dar com assertividade como eu falaria. Então, assim, tudo isso é para facilitar o nosso time, porque a gente sabe que nós não somos onipresentes. Então, as pessoas têm que ter processos muito claros e também sempre se sentir confiantes com essa capacidade de conseguir reproduzir. Isso é muito importante. Então, não poderia deixar de falar das IAs que temos desenvolvido, os assistentes, né, com relação a isso. Nossa ferramenta é o nosso foco, né? Nosso foco é cada vez mais utilizar de forma assertiva e em prol do negócio a inteligência artificial, né? A gente está sempre estudando agora. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou no caso do Tintex é a própria Ivana que tem lá, né? Que é a inteligência artificial. A Ivana da PriceTex. Que é do IVA, né? Do IVA. Sim. A Ivana, que é a inteligência artificial que nos ajuda em todos os... E dentro do próprio PriceTex, ela te ajudou a montar o relatório a partir da análise que a simulação faz. O relatório é muito completo. Ela é muito boa também. Enfim, a parte de ferramentas é sempre muito importante. A gente está estudando, vendo que é novidade. Eu vou compartilhando também. Sempre que eu vejo uma ferramenta nova, eu compartilho para a gente testar, pelo menos, para saber se é algo que vai fazer sentido, que vai agregar. Porque... para a gente poder continuar crescendo com excelência, né? Falando quais são as nossas palavras, né? Nossas palavras aí de ordem, excelência e resultado. Para continuar crescendo com excelência e resultado, a gente tem que estar sempre nos munindo dos melhores profissionais e das melhores ferramentas, né? Então, acredito que isso a gente tem feito com bastante primazia. Com certeza. E, inclusive, doutora, faltou uma que nós temos utilizado bastante agora, inclusive ampliamos os módulos, que é a Veri. A Veri, verdade. Sim. A Veri é uma plataforma excepcional para controle de certidões, das nossas procurações, então também temos aquele controle acesso... de mensagens. Exato. Mensagem de ECAC. Mensagem de ECAC, parcelamentos, e ela consegue ali emitir também, porque
quem nunca esteve aqui, e por isso que a doutora fala que é importante, né? A gente começou do operacional, então assim, de um plano de ação, da montagem inicial, de um planejamento, a gente fez, assim, desde o início até a entrega total para aquele cliente. Então, nós sabemos a dificuldade do operacional toda vez entre CAC. Cai sistema, vai tirar uma guia do parcelamento, aí só sai uma, aí tira outra. E aquela Tem que dificuldade... mudar de CNPJ também. Exatamente. Já dentro da plataforma da Veri, Já. listagem de todos os CNPJs do cliente, Tá tudo certinho. tudo. ali. Quer enviar guia por e-mail, quer enviar guia por WhatsApp, quer baixar em lote, tudo disponível numa E o única acompanhamento plataforma. diário também. E o acompanhamento diário, então, procuração está perto de vencer, recebemos a notificação, informação, tudo ali naquela única plataforma, sem essa dependência de todo momento ter que fazer um acesso individual. Então, essa visão geral vai Bem facilitar colocado, muito. muito A boa. Veri muito boa, e agora vai ser mais otimizada, assim, criando acessos totais, porque antes a gente mantinha só na controladoria, então esse é um procedimento interno que nós ajustamos e que agora vai facilitar porque todo time vai ter esse acesso à plataforma, então isso também vai otimizar muitos processos. E a Veri dá pra você cadastrar usuários, não tem, gente, não tem esse limite, você não paga por usuário, você paga por CNPJ, então ela tem os pacotes de CNPJ. Aí você pode cadastrar teu time inteirinho nela e dar acessos, o que é muito legal. Você pode, como a gente formatou agora por squads, por carteira de clientes, então a gente consegue dar acesso na Veri por exemplo, a Kelly é do Squad 3, então ela vai ter acesso a todos os clientes do Squad 3, para também não precisar ficar monitorando, às vezes, um cliente que não é da base dela de clientes, e isso otimiza também bastante. Muito. Então, realmente, a gente tem um arsenal aí de ferramentas bem robusto, bem completo para levar excelência para os nossos clientes. A gente já deixa a recomendação aí, porque, como eu falei, todas as ferramentas são nossos parceiros, né? São todos os nossos parceiros e vão estar aqui. As IAs, por enquanto, a gente só compartilha com a nossa base de alunos, né? A gente não vende IA, a gente não deixa elas disponíveis, elas são só para o nosso time interno e para a nossa base de alunos. A doutora Lê, a gente passa para os alunos da formação, aí a partir da mentoria a gente já disponibiliza mais IAs que a gente usa. E Isabel também vai lançar, né, Isabel? A Isabel já está com um projeto aqui de lançar a ID para uma base de alunos nosso, também com um treinamento, uma mentoria, vai ver novidade aí esse ano, né? Exatamente, vamos aprimorar aí toda a parte jurídica, que é uma dúvida, né, e uma dor muito grande, de grande parte dos nossos alunos, né, que estão sempre questionando. Então, montamos, já está tudo gravado, vamos soltar assim, estamos só colocando a data e nos organizando, e claro que a ID vai juntamente para facilitar, inclusive, para que os advogados que hoje estão atuando no tributário consigam delegar, porque é difícil para advogado isso, delegar para o time essas funções. Sim, treinar o time. Treinar o time para construção, né, de peças assertivas, enfim, para essa parte de comunicação e até mesmo posicionamento. Eu, inclusive, eu incluí também dentro do material a questão do posicionamento e da comunicação nas redes, porque é extremamente importante para a captação de clientes. Hoje a gente sabe que o nosso Instagram e a questão de estar online é extremamente importante. É posicionamento, né? Posicionamento. Ontem autoridade. nós fizemos um onboard de um cliente que foi incrível, assim, como ela falou assim, eu já tinha passado por diversas consultorias, fiz diversas reuniões, e o que me fez ponto, assim, decisivo para eu fechar com vocês foi o Instagram da doutora. Aí eu falei, é mesmo? Ela, sim, eu entrei, e aí eu vi, e eu fui adentrando ali, pesquisando. Aí eu fui também para o LinkedIn, eu falei, são muitos anos de carreira, isso aqui não pode dar errado. Eu falei, não vai dar. Porque é o posicionamento. Então, a gente sabe que o profissional que é muito técnico, às vezes tem dificuldade de se comunicar, de criar esse conteúdo. Então, todo esse material a gente montou com muito carinho, né? E aí, logo eu e o Marcos vamos estar liberando também, organizando esse lançamento, e será incrível então, esse projeto. Fazer o seguinte também, vamos deixar aqui esse podcast vai ter muitos links aí para vocês se beneficiarem. Então, a gente vai deixar uma lista de espera aqui também para quem hoje tem essa dor, que é a dor da comunicação. Então, relata tudo que você vai entregar, Isabel, na tua mentoria,
para que o pessoal já possa deixar na lista de espera de interesse aqui, porque é um produto inédito, eu não vi ninguém lançando Verdade. algo assim. Então fala, detalhe o que você vai entregar aí pro pessoal. Com certeza. Eu montei também exatamente do início, eu trazendo exatamente o que eu senti de dificuldade no início da minha carreira. Porque quando a gente se forma na advocacia, o que nós temos de dificuldade? Primeiro, ser muito generalista. Então, você muitas vezes faz de tudo, porque você precisa colocar um dinheiro no seu bolso, e muitas vezes, não, porque na faculdade não adianta, você conhece toda a parte técnica, mas até a montagem de uma peça bem estruturada, que realmente vai ter assertividade, é complexa. É difícil, você vai começar ali do zero, você vai olhar um modelo na internet, minha nossa, não. Então, você precisa dominar como fazer a escrita, porque aí você adapta a qualquer tipo de modelo. Então, o foco da nossa mentoria não vai ser somente para o advogado tributarista, porque eu estou trazendo esse ponto jurídico, então, para você se comunicar bem, tanto despachos quanto audiência, sustentação oral, memoriais, tudo que engloba essa parte jurídica, a parte também de comunicação, de posicionamento nas redes, de como desenvolver, eu coloquei até um módulo para a gente desenvolver o plano de desenvolvimento jurídico como carreira. Então, você desenvolver como você quer ser visto, em que nicho você quer se posicionar. Isso é muito importante, você ter essa consciência do que você quer passar, qual é o seu cliente ideal, enfim. O cliente que você quer atrair depende muito de como você se posiciona, então tudo isso eu coloquei também. A parte de comunicação, a parte de escrita, essa parte de posicionamento, então vai ser uma formação do início ao fim para sair de uma advocacia ali que não é nada rentável, porque a gente sabe que o nosso resultado processual que a gente consegue de deferimento, que a gente consegue de resultado em processo é o que vai gerar cada vez mais conectividade e influência, porque nós estamos num mercado hoje também muito digital, mas muitos dos nossos clientes tendo assertividade nos indicam para outros clientes e isso vai gerando cada vez mais resultados. E eu, como advogada, eu já tive processo ali, assim que eu me formei, 2 anos parado e para até eu descobrir, não, é isso que funciona para esse processo andar e eu ter resultado, eu ter êxito, é X, e aí, claro, aí tá lá, né? Eu não vou falar aqui. Mas vocês já conseguiram perceber, né? Vai ser um projeto grandioso aí. Aguardem, a gente vai deixar o link para você colocar o seu nomezinho aí na lista de espera. Quando a gente lançar, você vai ser avisado. Meninas, hoje estamos a 1h21 de podcast, porque sempre passa muito rápido, né? Sim. O papo flui. Exatamente. Mas eu acredito que a gente conseguiu entregar um bom conteúdo, deu um bom overview aí sobre a questão da gestão operacional de negócios tributários, o pessoal que... Depois vocês colocam o feedback, o que vocês acharam? Comenta aí, fez sentido, o que vocês vão aplicar do episódio de hoje, quais as ferramentas que vocês vão testar, coloquem aí pra gente poder saber o feedback e trazer mais conteúdos que façam sentido para vocês aí na jornada empreendedora na área tributária, né? E eu quero agradecer vocês. Imagina, obrigada pela oportunidade. Imagina. E se alguém quiser entrar em contato com vocês, como que faz? Sei, alguém de fora que não seja, que tenha que seja eu encaminhando o contato, como que o pessoal encontra vocês? A forma mais fácil de me encontrar hoje é no Instagram. Então, você vai procurar DRA, né, doutora.isabel com S.Alves. E aí, vocês vão lá. E, claro, eu sempre respondo os directs, tá? Eu respondo direct hoje, como quase meus seguidores, eu respondo todos os directs. Exatamente. Não deixo ninguém no vácuo. Certo. Então, o meu eu ainda tô começando, eu tô implementando a minha rede social. Aí seria pelo e-mail e pelo celular. Eu vou deixar anotado com vocês também. Tá. A missão, hein, Kelly? Sim, Missão. tô aprendendo com você. Todo mundo tem que ter rede social aqui. Sim. Pelo menos um Instagram, um LinkedIn tem que... Exato. E aí, claro, né, as parcerias comerciais, educacionais, aí o meu e-mail institucional do IBPTLA, vocês vão encontrar lá nos nossos materiais também. Exato, né? É fácil, IBPTLA, operacional IBPTLA Tex de tributos, né, .com.br. Aí vocês vai cair na Isabel, vai cair na Kelly. Exato. O time operacional tem acesso ao nosso e-mail do operacional. Mas, meninas, muito obrigada. Imagina. Tamo junto aí, que a gente possa fazer novos episódios, trazendo Com novas evoluções aqui do nosso dia a dia, dos resultados que a gente tem alcançado para poder ajudar cada um que tem nos acompanhado. Obrigada mesmo. E a você que nos acompanhou aí durante 1h23 de episódio, eu quero deixar aqui o nosso compromisso
com você, com o seu futuro, com o seu crescimento, com o seu negócio. Temos episódios toda sexta-feira, às 13 horas, tanto no nosso YouTube, DBPTLA, como no nosso Spotify, só buscar lá por Podcast Tributarista do Futuro. E agora estamos lançando o nosso Instagram. Você pode achar também o Instagram Podcast Tributarista do Futuro, que você vai enxergar lá os cortes dos nossos episódios, os links para vocês acessarem os episódios completos. Então já não esquece de seguir esse nosso novo Instagram, Podcast Tributarista do Futuro. Nos acompanha lá para a gente poder interagir por lá também. E com isso eu me despeço, agradecendo pelo seu tempo, pelo seu interesse, e também estou comprometida com o seu sucesso. Conte conosco. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.